E aí, tudo tranquilo? Tá tudo bem? Estava desorientado, era? Cheguei, deixa eu orientar você. Vamos aqui, vamos responder essa questão comigo? Vamos? Bom, essa questão ela traz uma abordagem envolvendo a concentração da terra, certo? E o agronegócio. Então, é uma questão que tenta a, estabelecer uma relação, né, entre a concentração da terra e o agronegócio, tá bom? Então, no Brasil, a concentração de terras, já estou lendo a questão, como você pode perceber, né, vem ocorrendo desde o período colonial até os dias atuais. Então, quer dizer, a gente tem uma estrutura concentradora que vem desde o período colonial até os dias de hoje, ok? Essa estrutura fundiária brasileira ela não sofreu profundas alterações. Na verdade, ela não foi alterada, né? Então, sobre o agronegócio e a concentração de terras no país, é correto afirmar, ok? Vamos lá. Preste atenção nisso aqui, por favor, porque o agronegócio ele é uma herança da plantation, não é? O agronegócio brasileiro é uma herança da plantation. Então, há de lembrar que lá no século XVI, dentro das capitanias hereditárias, nascem as chamadas sesmarias. Sesmarias, né? As grandes propriedades, os grandes imóveis rurais, doados pela coroa portuguesa para garantir a posse da terra no Brasil. Então, a maneira que você tinha de garantir a posse da terra era colonizando ela, era fazendo ela ser ocupada e produzindo dela. Havia ali possibilidades de invasões, né? Invasões holandesas, né? Uma ocupação espanhola. Então, para garantir a posse, era preciso colonizar as terras. E as Sesmarias estavam para isso. O que é que Portugal fez então? Colonizou vastas áreas, tá? Colonizou espaços enormes que passaram a ser denominados sesmarias. Era de administração de um sesmeiro, não é? As sesmarias. Esse é o primeiro símbolo da concentração de terras no Brasil. Um pouco mais tarde, em 1850, neste ano aqui, foi estabelecido as leis de terras. Então, 1850, ano das leis de terras. Ó, leis de terras, que já foi cobrado no Enem, tá? Inclusive numa prova recente do Enem de 2019, caiu uma questão sobre leis de terra. As leis de terra, viu? Leis de terra, tinha como objetivo fazer da terra uma mercadoria. Neste período, a terra não era uma mercadoria, tá certo? Não havia registro, escritura de imóvel rural. Então, a partir de 1850, os imóveis rurais passaram a ser registrados, a serem escriturados. Como assim? Agora você pode dizer que a terra é sua, porque você tem um documento provando que a terra é sua. Então, quem já estava ocupando terras, nesse momento aqui, 1850, dentro das leis de terras, adquiria um registro, uma escritura de propriedade rural. Passaria a ser dono, documentado daquela propriedade. Para novas aquisições, isso só poderia ser feito a partir de compra. Novas aquisições só poderia ser a partir de compra, certo? A terra virou uma mercadoria. A terra virou uma mercadoria, negros libertos, a partir daqui, ó, 1850 é o ano da Lei Eusébio de Queiroz e começa uma série de leis abolicionistas. Então, muitos negros escravos estavam ganhando a liberdade, não é? Temia-se, portanto, que esses ex-escravos, agora pessoas libertas, tivessem acesso à terra e fosse concorrente de seus ex-patrões, não é? Aquele então que estava no grilhão, aquele que estava no tronco, que estava na senzala, agora poderia ter terra e concorrer com o seu patrão. Olha só, para dificultar que isso acontecesse, era preciso tornar a terra uma mercadoria e não conquistada por meio da ocupação. Então, isso foi uma estratégia das oligarquias, das aristocracias rurais, para que negros libertos e imigrantes que aqui chegavam não tivessem acesso à terra. Uma vez que esses escravos libertos não teriam as condições financeiras de adquirir esta mercadoria, a terra, tampouco também teria condições de adquirir terra o imigrante. E aí, obviamente, a aristocracia rural ampliaria a sua concentração de terra, porque seria ela que teria as condições de comprar terra, certo? Então, as leis de terras ampliou a concentração de terras no Brasil. Então, veja, a história da propriedade rural no Brasil é a história da concentração.
Segundo o IBGE, 0,9% dos imóveis rurais, das propriedades rurais no Brasil, 0,9%, ou seja, 1% das propriedades rurais no Brasil, isso aqui, ó, ocupa cerca de 42% da área agrícola. Área agrícola. Ô Gil, me explica isso, por favor, que eu não consegui entender. 1% dos imóveis rurais ocupa quase metade da área agrícola brasileira. São poucos imóveis rurais com muita terra em suas mãos. É isso que Gil está afirmando, através de dados do IBGE. Isso aqui é do IBGE, tá certo? Isso aqui são dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, que cerca de 1% dos imóveis rurais concentram cerca de metade da nossa área agrícola, 42% da área agrícola. Significam poucas pessoas com muitíssima terra. Isso aqui é um pouco do Brasil, país de terra concentrada, tá bom? E quando você vai olhar essa grande propriedade está nas mãos de grandes empresas, né? De grandes empresários, ok? São esses grandes proprietários fundiários. Portanto, essas grandes propriedades são propriedades dotadas de um alto grau de investimento tecnológico, de alto grau de capital investido, que é o chamado agronegócio, certo? Bom, mas vamos lá, vamos responder a questão. Ok? Fiz um resuminho aqui da concentração da terra, agora a gente vai para a questão. O termo agronegócio está relacionado exclusivamente à agricultura e à pecuária. Não, tira esse exclusivamente aqui, porque também o extrativismo, ou seja, coleta de frutos, de seiva, de madeira, também está inserido dentro do agronegócio. Quer dizer, não é só agricultura e pecuária, também tem o extrativismo, certo? Tem a prática extrativista, a extração vegetal, seja de frutos, seja de palha, seja de madeira, seja da seiva. Então, o agro não está exclusivamente relacionado à agricultura e à pecuária. Também tem o extrativismo, portanto, está errado essa letra A. A letra B tem a rotação de culturas. É um sistema extensivo de mão de obra, não tem nada a ver. Rotação de cultura é um rodízio feito de lavouras, né? Como assim, Gil? Veja, tá aqui, ó. Imagine que eu pego aqui e divida isso aqui nesses quadrantes, né? E aí eu tenho aqui o cultivo de feijão, aqui o cultivo de milho, o cultivo de mandioca e o cultivo de batata. Imaginemos. O que é uma rotação de cultura? É fazer um rodízio disso aqui, certo? São todas lavouras temporárias. Então, onde eu plantei feijão, agora eu vou plantar batata. Você entendeu ou não? Onde eu plantei milho, por exemplo, agora eu vou plantar mandioca, ó. E onde tinha a mandioca, agora eu planto milho. Aí eu faço um rodízio dessa lavoura, é a rotação. Com qual objetivo, Gil? Reduzir os níveis de esgotamento do solo. Você faz o rodízio da lavoura para que o solo não sofra esgotamento, certo? Os nutrientes que uma lavoura tira são diferentes do que a outra tira. Sem contar também que alguns nutrientes podem, inclusive, fornecer nutrição para o solo. Tá? Desculpe, alguns vegetais, né? Algumas lavouras podem fornecer nutrição para o solo, como é o caso do feijão, podem aumentar a quantidade de micro-organismos que são fixadores de nitrogênio, tá bom? Então, esse rodízio tem esse objetivo, conservar o solo e evitar seu esgotamento, e tem também como objetivo reduzir a proliferação de pragas e doenças, tá? Ou seja, eu plantava aqui o feijão, né? E agora eu estou plantando a batata. A praga que estava instalada no feijão, essa praga vai encontrar agora a batata. Então, ela não vai destruir a batata, certo? Então, essa praga tende a sair daí. Aí você consegue fazer um controle de pragas e doenças e você consegue conservar e reduzir a possibilidade de esgotamento do solo. Então, não tem nada a ver com mão de obra, nada a ver. Isso aqui é uma doideira, tá legal? Letra C. A concentração de terras está nas mãos de poucas pessoas, é o que o Gil explicou agora, e empresas, sendo ligada ao crescimento acelerado de grandes lavouras e das áreas ocupadas com rebanhos, lavouras, grandes lavouras, né? Soja, milho, algodão, e rebanhos, né? Rebanho de gado fundamentalmente bovino, a poderosa pecuária, visando sobretudo as exportações, visando o mercado externo, produzindo o que a gente chama de commodities, não é? Aqui são as commodities agrícolas,
certo? Porque commodity também pode ser de origem mineral, né? Mas aqui são commodities agrícolas, são commodities do agronegócio. Aquilo é comercializado no mercado externo, no mercado internacional, produtos primários, neste caso advindo do agronegócio, tá bom? Portanto, o gabarito é a letra C, já encontramos o gabarito aqui, ó, letra C, mas vamos para a letra D. O avanço dos plantios de soja, de café e da criação de gado se dá principalmente na Caatinga. Não, a soja não é uma lavoura presente na Caatinga. A pecuária existe sim na Caatinga, mas não é uma pecuária fundamentalmente do agronegócio, é uma pecuária mais extensiva, com menos aplicação de tecnologia, certo? A soja de fato está no Cerrado, a pecuária no Cerrado também é muito forte. Isso amplia a desertificação ocorre na Caatinga, na Caatinga. O Cerrado sofre com o desmatamento, mas a desertificação ainda não é uma característica do bioma do Cerrado. Então, a letra D, ela não está correta. A letra E tem a plantation, pelo fato de ser uma policultura, não, plantation não é policultura, plantation é monocultura. Lembra disso? Lembra do mel? M de monocultura, E de exportação e o L de latifúndio. A plantation tem a grande propriedade como característica, o destino disso é abastecer o mercado externo e ali é cultivada uma única lavoura. É monocultura, não é policultura, portanto, também está errado. Tá aí, gabarito, letra C. Eu espero que Gil tenha contribuído não só para responder a questão, mas também para trazer informações importantes para que você consiga aprender e, se possível, performar e assim garantir resultado. É isso que mais a gente aqui, né, dentro do Explica E, deseja. Que você consiga resultados, consiga realizar seus sonhos, que sua vida literalmente seja transformada. E a torcida aqui é enorme para que isso aconteça, tá bom? Estamos juntos, de mãos dadas, vamos nessa. Até o próximo vídeo. Um cheiro, um abraço. Até breve, tá bom? Tchau.